Irmãs, bom dia. Que a graça e a paz seja com todas. Vamos tomar nossos lugares para nós começarmos nessa manhã. Nós vamos começar a nossa lição dessa manhã, irmãs. Peço a atenção de todas, então, e que nós abramos nossas Bíblias em Eclesiastes. Hoje nós vamos entrar no capítulo 9 do nosso livro. Já estamos nos aproximando do final desse livro, Eclesiastes. Nós vamos entrar no capítulo 9 até o versículo 10. Mas nós vamos fazer o seguinte, para pegar um pouco do contexto, vamos ler a partir do capítulo 8, verso 16, até o capítulo 9, versículo 10. Então, abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 16, e nós vamos ler até o capítulo 9, versículo 10. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Vou ler o versículo 16, ou seja, o 17, assim em diante. Todos encontraram? Amém? Vamos ler de forma alternada. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Versículo 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Amém. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que esteja nos iluminando nessa manhã. Quero convidar a nossa irmã Joseane, possa estar fazendo essa oração de intercessão nesse instante. Amém. Irmãs, nós estamos ingressando aí já na fase final do nosso livro, do livro de Eclesiastes. Deixa eu fazer um pequeno exercício com vocês aqui. Eu já falei isso algumas vezes, vamos ver se aquilo que eu estou falando está encontrando lugar na memória de vocês. Esse livro foi escrito por quem? Por Salomão.
eu já disse que ele pode ser dividido em alguns grandes blocos. Quantos são? Quantas são as partes de Eclesiastes? 3 partes, não é isso? A primeira parte eu expliquei, vai dos capítulos 1 e 2, quando o autor apresenta assim, o argumento central do livro, de que esse mundo é vaidade. Lembra do capítulo 1, versículo 2? Tudo é vaidade. Vaidade significa sopro, fumaça, hálito, né? Coisas assim. Algo efêmero, né? Algo que aparece com muita visibilidade, mas que logo desaparece. Não pode ser preendido. A segunda parte vai do capítulo 3, do início do capítulo 3 até o capítulo 8. Existe discussão qual é o limite dessa segunda parte, mas eu me filio à corrente que diz que vai do capítulo até o capítulo 8, versículo 9, quando Salomão vai nos mostrar uma série de situações e de dificuldades que nós enfrentamos vivendo nesse mundo vaidoso. Então nós falamos sobre todas elas. O tempo, a opressão, que mais? As riquezas, não é? A tristeza, a alegria, diversas e diversas situações, como diria o rei da música brasileira, as tantas emoções que nós vivendo aqui debaixo do sol. E agora nós entramos na terceira e última parte do livro, que começou na perícope passada, capítulo 8, verso 10, agora até o final desse livro, até o final do capítulo 12, quando finalmente Salomão vai nos dar o que eu chamei de notas de esperança desse livro. Ele vai nos dizer que mesmo vivendo em um mundo assim, em um mundo no qual não parece haver proveito, para citar o capítulo 1, verso 3, daquilo que nós fazemos, é possível viver sim com alegria e com esperança. Inclusive a gente vai ver o autor dizer exatamente isso sobre a nossa vida nesse mundo. No domingo passado, quem estava aqui acompanhou a exposição que nós fizemos do capítulo 8, versos 10 até o versículo 17, que eu disse que é a introdução, é a abertura dessa última parte do livro. Naquele estudo, vamos ver se vocês estão com a memória afiada, nós dissemos que se nós queremos viver com fé, entreguei a resposta. Se nós queremos viver com esperança, nós precisamos ter fé. Vocês aprenderam bem, viu, semana passada. A primeira coisa que nós precisamos para viver com alegria e esperança nesse mundo é rejeitar a visão meramente humana que nós temos das coisas e passar a olhá-las com os olhos da fé, com os óculos da fé. Lembram que eu fiz essa diferenciação? Salomão nos mostra os fatos desse mundo e mostra como nós podemos vê-los pelos olhos naturais, quando nós olhamos, por exemplo, para aquele homem que viveu fazendo mal e no final recebe um grande funeral. Você pode olhar para isso com os olhos carnais e ver injustiça, tristeza nisso, ou você pode olhar com os olhos da fé e você vai ver Deus preparando uma justiça perfeita. Você pode olhar para o indivíduo que faz o bem e é tratado como quem faz o mal e enxergar isso com os olhos da carne. Se você fizer isso, o que você vai enxergar é só tristeza. Mas se você puser os óculos da fé, você vai encontrar uma alegria mais perene, é o que o texto diz. Então esse texto funciona como uma grande introdução para toda a sequência do livro. Agora, nessa nova perícope que nós vamos entrar aqui, Salomão vai nos dizer como é que nós fazemos para lidar com o futuro vivendo nesse mundo. Ele já falou sobre muita coisa, mas, como diria o autor, e agora, como viveremos? Como é que você vai agora continuar a trilhar o seu caminho nesse mundo vaidoso, pensando no futuro? O texto vai nos responder. Que o assunto do texto é o futuro, nós sabemos disso a partir do versículo 1. A última frase do versículo 1 fala sobre o futuro. Tudo lhe está oculto no futuro. O futuro está oculto para nós. Bom, a gente começou a leitura a partir, então, dos versos 16 e 17, mas a nossa exposição, do capítulo 8, mas a nossa exposição vai se dar no capítulo 9, dos versículos de 1 a 10, que eu dividi em 3 partes, certo? Versículos 1 a 3 nos apresenta a realidade de que o futuro é incerto, de que o futuro é oculto. Versos 4 a 6 vai nos dizer que a vida que nós temos deve ser bem vivida, ela vale a pena ser vivida, e esse é um dos textos mais preciosos do livro de Eclesiastes, versos 7 a 9, o autor vai nos dizer como então nós vivemos a vida bem vivida nesse mundo cheio de vaidade. Então vamos ao texto?
Nós lemos os versículos 16 e 17 do capítulo 8, que nós já trabalhamos na semana passada. Nesses versículos, o pregador, o autor do livro, ele nos disse que fez uma grande pesquisa no mundo para ver se descobria tudo aquilo que estava sendo feito. Nós comentamos isso semana passada. E a conclusão a que ele chegou é que não é possível descobrir todas as coisas que Deus está fazendo nesse mundo. Ele chega até a dizer que o homem perde o sono, não é isso? Tentando fazer essa pesquisa, tentando encontrar a resposta para todas as coisas, para todas as perguntas que ele tem. Mas ele não consegue chegar a nenhuma resposta. Perceba que no versículo 1 do capítulo 9, e é por isso que eu comecei nesses versículos 16 e 17, o autor continua dizendo a mesma coisa. Ele continua falando sobre a sua pesquisa. Veja o versículo 1 do capítulo 9. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto, escondido no futuro. Salomão está dizendo, irmãs, literalmente, que ele tentou descobrir o futuro. Ele tentou aplicar a sua sabedoria de alguma forma para ver se ele descobriu o que vai acontecer no futuro. Como foi que Salomão fez essa pesquisa? A gente não sabe. Será que ele recorreu a alguma cartomante, como Saul fez? É pouco provável, mas ele não nos diz aqui. O fato é que ele tentou descobrir o que é que está no porvir, mas ele disse que não é possível descobrir. Tudo está oculto no futuro. E nesses 3 primeiros versículos, Salomão vai nos apresentar essa realidade, de que nós não sabemos aquilo que está adiante de nós. Veja o que ele diz ainda no versículo 1. Os seus feitos, ou melhor, os justos, os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Aquilo que vai suceder conosco, aquilo que vai acontecer conosco, nós não podemos conhecer, nós não podemos controlar, está nas mãos de Deus. Ele diz ainda no versículo 1 que nós não sabemos se é amor ou se é ódio que está à nossa espera. Os comentaristas se dividem aqui, irmãs, sobre de quem é esse amor e de quem é esse ódio que o autor está falando. 3 opções são apresentadas pelos comentaristas. A primeira, o amor e o ódio podem ser o de Deus. Então, nessa primeira opção, o autor estaria dizendo que nós não sabemos se Deus vai nos tratar com amor ou com ódio no futuro, mas é uma opção um pouco provável que ele esteja falando sobre isso. Ele pode estar falando sobre seus próprios sentimentos. Então, ele estaria dizendo, nós não sabemos se no futuro nós sentiremos amor ou sentiremos ódio. E uma terceira opção, que é a mais provável, a mais aceita pelos comentaristas, o autor está falando de que nós não sabemos como seremos tratados pelo próximo. Essa é a opção mais provável por causa do que o versículo 6 diz. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte coisa alguma do que se faz debaixo do sol. É muito provável que o autor esteja falando do amor e do ódio dirigido por terceiros em relação a nós. Ele está dizendo que nós não sabemos no futuro se nós cairemos nas mãos de homens bons e seremos tratados com amor, ou se seremos tratados por homens maus. O fato, irmãs, seja qual for a opção, é que o autor está dizendo que nós não temos nenhuma ideia realmente de como será o nosso futuro. Alguém aqui consegue olhar para a sua vida daqui a 10 anos e ver claramente como é que você vai estar? Alguém consegue responder essa pergunta aí? Como é que você acha que vai estar daqui a 10 anos? Você consegue responder com certeza? O futuro para nós é incerto, não é isso? A gente caminha nessa vida como alguém vendado, brincando de... Qual é o nome daquela brincadeira que você tenta? Cabra cega? Cabra cega. A gente vive a vida vivendo dessa forma. Você não sabe o que vai acontecer. Nós já vimos no livro de Eclesiastes que essa vida guarda para nós eventos inesperados. Lembra lá daquele estudo que a gente trouxe sobre a vaidade e as riquezas? O segundo estudo, Salomão nos mostra como as riquezas são fáceis de se perder. Lembra que o autor descreve várias formas como nós ficamos pobres? E a primeira que ele descreve é eventos inesperados. Não foi o que aconteceu com Jó? Jó, por acaso, esperava alguma daquelas coisas que aconteceu a ele? Ele nem mesmo sabia que Satanás havia debatido sobre a sua vida com Deus. Nem ficou sabendo, inclusive. O fato, irmãs, é que nós vivemos uma vida absolutamente, ou melhor, que nós temos um futuro diante de nós absolutamente oculto. Você não sabe o que vai acontecer. 2 anos atrás a gente imaginaria que 2020, 2021 seria assim?
seria da forma como foi? Alguém tem garantia de que 22 será melhor? 23 será melhor? O fato é que a gente não sabe. E o autor vai nos dizer, irmãs, nos versículos 2 e 3, que além de o futuro ser incerto, ele não pode ser controlado. Não há nenhum tipo de mecanismo que esteja nas nossas mãos que nos permita determinar o futuro. Você até pode se planejar para ele. Você pode tomar precauções para o futuro. Aliás, você deve fazer isso. Mas não há nenhum tipo de mecanismo, não há nenhum tipo de processo que nos permita determinar aquilo que vai acontecer no futuro. Veja o que ele diz nos versos 2 e 3 de Eclesiastes capítulo 9. Tudo sucede igualmente a todos. Veja, quando ele diz que tudo ocorre igualmente a todos, ele está dizendo que para todos o futuro é incerto. Não foi o que ele disse no versículo 1? Para todos o futuro é oculto. Ninguém consegue determinar o seu futuro. Veja, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro, mas também ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Salomão está dizendo que o futuro é incerto, é oculto, e adivinha só, mesmo que você sirva a Deus, mesmo que você seja alguém que faz tudo isso aqui, que você é puro, você sacrifica. A ideia de sacrificar aqui era o modo da religiosidade do Antigo Testamento, baseada nos sacrifícios. Você pode jurar em nome de Deus, você pode sacrificar, você pode ser puro, mas mesmo assim o futuro continuará a ser incerto. Para o justo e para o injusto. Nenhum dos dois consegue controlar o seu futuro. É interessante, irmãs, que esse versículo é bastante atual, porque muitas agremiações ditas cristãs do nosso tempo tentam domar Deus. Você encontra muito isso nas denominações neopentecostais. O indivíduo acredita que, pelo fato de entregar uma oferta, pelo fato de fazer aquilo que é supostamente a vontade de Deus, ele vai conseguir controlar o futuro. E necessariamente vai acontecer isso comigo. Se eu for fiel, eu não vou passar por nenhum tipo de dificuldade financeira, eu vou ter um emprego, eu vou me curar dessa doença. E o texto diz que isso não é possível. Por mais que você sirva a Deus, por mais que você seja obediente a Ele, sacrifique, faça juramentos, o futuro continuará a ser incerto. Assim como é incerto o futuro do ímpio. Só tem uma coisa do nosso futuro que é certa. Quem arrisca? É a salvação. Mas pensando no âmbito debaixo do sol. A morte. E não é isso que ele diz no versículo 3? Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois, rumo aos mortos. Qual é o único evento que é certo no nosso futuro? É o de que você vai morrer. Quando? Não sabemos. Como? Não sabemos. Em que circunstâncias? Não sabemos. Mas debaixo do sol, o único evento do qual nós temos absoluta certeza é que nós vamos morrer. A primeira coisa que Salomão nos mostra, então, nesse texto, irmãs, é isso. É que viver é rumar para um destino que para nós é totalmente escuro. No versículo 11, é um texto da semana que vem, Salomão vai usar uma palavra bem forte. Veja como ele vai descrever isso. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Agora, porém tudo depende do tempo e do acaso. É claro, irmãs, que Salomão não é um nihilista. Ele não está dizendo que o mundo realmente está entregue ao acaso. Salomão crê em Deus. Mas da perspectiva de quem está debaixo do sol, da perspectiva do observador, da nossa perspectiva, o futuro é acaso. É claro, em termos absolutos, depende da providência de Deus, daquilo que ele já determinou desde antes do fim do mundo, da criação do mundo. Mas da perspectiva nossa, que vivemos aqui debaixo do sol, o futuro para nós é acaso. Nós não conseguimos determinar. Isso. Exatamente. Perfeito. É acaso, Regiane destacou isso bem, porque não está no nosso controle.
Então, se não está no nosso controle, para nós é acaso. É como qualquer jogo de azar que você faça. É acaso. Você joga, mas o resultado não está dentro do seu controle. Agora, irmãs, então nós já vimos esses 3 primeiros versículos. Salomão nos diz que o nosso futuro é incerto e para nós é acaso. Qual é a reação que geralmente o futuro, pelo fato de ser incerto, nos causa? Geralmente nós reagimos ao futuro de 2 formas. A primeira com curiosidade. Nós queremos descobrir o que vai acontecer no futuro. Se nós tivéssemos a oportunidade, a gente iria lá para ver o que acontece, não é isso? Você iria lá daqui uns 20 anos, ver como é que está, estou bem, aí volta. Tanto é que a nossa cultura produz produtos culturais que trabalham com essa nossa curiosidade sobre o futuro. Todo mundo aqui já deve ter assistido filmes de personagens que voltam do futuro para dizer como as coisas acontecem. A franquia mais conhecida que trabalha com isso é o filme De Volta para o Futuro, que vocês já devem ter assistido. E a gente conhece isso. Hollywood produz filmes futuristas, porque nós temos essa curiosidade sobre o futuro. Mas como nós não conseguimos saciar essa nossa curiosidade sobre o que vai acontecer, a reação mais comum que nós temos é o medo. Nós temos medo do futuro, não é isso? Tanto é que as pessoas da nossa cultura que supostamente podem ver o futuro são pessoas que despertam em nós também medo. Cartomantes, não é isso? Feiticeiros que supostamente adivinham o futuro, também causam em nós medo, porque lidam com algo desconhecido para nós. Geralmente é assim, né, irmãs? Nós reagimos ao futuro com curiosidade e com medo. Quando você pensa naquilo que está por vir, geralmente você não pensa nesses termos, curioso para saber o que vai acontecer e com medo. Quantas vezes nós pensamos no futuro com alegria, com esperança? Pouquíssimas vezes, não é? Nós olhamos para o futuro com curiosidade e medo. É por isso que na segunda parte do nosso texto, versos 4 a 6, o autor vai nos dizer que não é assim que nós devemos olhar para a nossa vida. Ele vai nos dizer que a vida que nós vivemos vale a pena e que nós devemos nos preocupar não com o futuro, mas com o presente. O autor vai nos mostrar nesses 3 versículos, irmãs, que viver pensando no futuro, viver preocupado com o futuro é desperdiçar a vida que você tem hoje. Veja o versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. O versículo tem 2 frases. Primeira, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Talvez seja desse versículo que vem o famoso ditado, enquanto há vida, há esperança. Inclusive, é incrível como os autores, quando comentam esse texto aqui, eles colocam como título dessa passagem, enquanto há vida, há esperança. É bem provável que o ditado, de fato, venha daqui. Salomão diz que entre os vivos há esperança. Fica implícito que ele também nos diz que entre os mortos não há esperança. Os vivos podem ter esperança daquilo que vai acontecer. Podem esperar por algo bom. Já os mortos já chegaram à sua condição final. Veja, condição final a partir de quem olha debaixo do sol. A gente sabe que os mortos vão ressuscitar e vão para a eternidade. Mas lembre-se que Salomão está falando para leitores gentios. Então ele não parte desses nossos pressupostos já construídos em cima da Bíblia. Ele parte de pressupostos da observação comum do mundo. O vivo ainda pode ter esperança, já o morto já chegou ao seu estado final. Como o autor aos Hebreus vai dizer, depois da morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Cabe ao homem morrer uma vez. Nós não cremos em reencarnação, não é? Então o indivíduo depois que morre já não tem razões para ter esperança de nada. Ele chegou ao seu estado final. Já o vivo, e ele está falando para os seus leitores que estavam vivos, pode sim ter esperança. Complemento do versículo 4 diz, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. A figura de linguagem, a imagem que o autor tem em mente aqui é a do caçador. É do indivíduo que quer caçar usando algum animal. E ele faz comparação entre 2 animais. Primeiro, o leão, o rei dos animais. Por exemplo, Provérbios capítulo 30, versículo 30, vai louvar a excelência, a realeza do leão. E do outro lado, um cão. Quando a gente lê a palavra cão, no versículo 4, a gente tende a pensar no cachorro como nós o vemos hoje, no animal doméstico. Mas não é desse animal que Salomão está falando.
No tempo antigo, irmãos, nos tempos bíblicos, cachorros eram considerados animais imundos. Eram considerados animais subalternos. Não é como hoje, em que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem. Naquela época, os cachorros eram tidos como animais fétidos, imundos. As pessoas expulsavam os cachorros das vilas. Por quê? Porque, em geral, eles eram animais selvagens. Talvez o autor esteja falando aqui do chacal ou até da hiena. E, geralmente, eles comiam, adivinha só, lixo, como até hoje, não é isso? E carniça. Por isso, eles não eram bem quistos nos lugares. Tanto é que quando Jeú quis humilhar a rainha Jezabel, ele a entregou para ser comida pelos cães. Não é isso? Ela caiu da torre. Na verdade, ela não foi entregue, mas ela caiu da torre lá do palácio e foi comida pelos cães. Era um sinal de humilhação ser comido por cães naqueles dias. Quando Davi enfrentou Golias, o que foi que Golias disse? Por acaso eu sou algum cão para você vir para mim com paus e pedras? Cachorros, cães eram animais subalternos. O autor está dizendo que, se você quiser caçar alguma presa, é melhor você ter um cachorro, um cão, uma hiena, mas que esteja vivo, do que ter um leão garboso, bonito, mas que está morto. O que é que o autor ensina através desse brocardo, desse ditado? Que a vida que nós vivemos, irmãs, por mais que seja cheia de dificuldades, por mais que tenha um futuro incerto, e nesse sentido ela é comparada a um cão, é melhor do que a paz, entre aspas, que o morto tem, mas ele não pode fazer mais nada. A figura é, ainda que a sua vida seja cheia de dificuldades, você ainda está vivo. Ou seja, você ainda pode fazer alguma coisa. Você ainda pode ter uma vida relevante debaixo do sol. Já aquele que morreu pode até não ter mais dificuldades, mas não pode fazer mais nada nesse mundo. Esse ponto, irmãos, ele é ilustrado nos versos 5 e 6 do nosso texto, quando o autor vai descrever a inatividade dos mortos. Verso 5, verso 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O autor está dizendo, irmãs, que os mortos são inativos quanto ao que se faz debaixo do sol. Mais uma vez, a gente deve ter em mente que o autor não está falando em termos absolutos. Nós sabemos que quando nós morremos, nós não entramos num estado de inconsciência. Quem crê nisso são os adventistas, né? na doutrina do sono da alma, de que quando nós morremos, nós não temos consciência de nada. A Bíblia ensina de forma diferente. Ele mostra que os mortos têm consciência. Jesus disse ao ladrão, ao lado dele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo diz aos Filipenses que ele preferia morrer para estar com Cristo. Mas da perspectiva nossa, que estamos nesse mundo, os mortos são inativos. Por isso o autor vai dizer aí, mais uma vez, versos 5, verso 6, que eles não sabem de coisa nenhuma que sucede aqui. Eles não têm recompensa nesse mundo. Eles também, versículo 6, não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Em resumo, irmãs, o que o autor está dizendo é que nós temos uma vida para viver. Ela não pode ser repetida. Depois da morte, você entra na inatividade. E nessa vida, nós devemos entender que Deus nos chama a fazer coisas agora. Perceberam qual é o ponto do autor aqui? Ele está nos dizendo, irmãs, que se nós vivermos nesse mundo pensando apenas no futuro, preocupados com o que vai acontecer, nós vamos perder a oportunidade de fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos aqui. Nós vamos desperdiçar a vida que nós temos aqui. Essa vida pode ser cheia de dificuldade, ela pode ser cheia de percalços, mas ela ainda é a única oportunidade que nós temos de fazer algo relevante. É por isso que Jesus disse, irmãs, em João capítulo 9, versículo 4, o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, ou seja, enquanto nós estamos vivos. A noite vem, ou seja, a morte, quando ninguém pode trabalhar. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Salomão está nos advertindo, portanto, para o fato de que nós possuímos apenas uma vida debaixo do sol e ela não pode ser desperdiçada com ansiedade por causa do futuro. Agora me diga uma coisa, quanto tempo nós não desperdiçamos pensando no futuro, não é? Não é verdade?
Quanto tempo nós perdemos da nossa vida planejando o futuro quanto a coisas que não estão no nosso controle? Irmãs, o problema da ansiedade, um dos principais problemas da ansiedade é que ele torna, ou ela, a ansiedade, torna a nossa vida uma espera eterna, uma eterna expectativa por coisas que virão. Se você parar para pensar, você vai concluir que a gente vive dessa forma. Você acorda pensando no que vai acontecer amanhã. Amanhã você está pensando no que vai acontecer no outro dia. Já parou para perceber como poucas vezes nós vivemos o que está acontecendo ali naquele momento? Você termina um ano e você já está planejando o outro. E ao fim daquele ano você já está planejando o próximo. E, irmãs, a nossa vida acaba sendo assim. De um eterno planejar, de uma eterna preocupação por coisas que estão no futuro. Salomão está dizendo, a sua vida vale a pena. A sua vida é preciosa. Você não pode desperdiçá-la com ansiedade por causa de coisas que você não pode prever. No próximo texto que nós vamos trabalhar, versos 11 a 18, nós vamos aprender nesse texto que Deus faz coisas inesperadas. Deus age e transforma o mundo através de coisas que nós não esperamos. E essa, irmãs, é a razão pela qual nós não devemos viver ansiosos. Porque a ansiedade é a desconsideração daquilo que Deus pode fazer, que é inesperado. Você se preocupa, acha que algo vai acontecer, acha que a conta não vai fechar, você acha que as coisas vão dar erradas. Quando chega na hora H, Deus mostra uma saída. Valeu a pena ficar ansioso? Opa! Perfeito. Se a gente pudesse resumir a mensagem então dos versos 4, 5 e 6, nós poderíamos dizer que eles ensinam não perca a sua vida com o futuro. Atenção, irmãs. Salomão não está ensinando aqui um modo de viver irresponsável, um modo de viver inconsequente. A Bíblia fala sobre pensar no futuro. Por exemplo, ela nos chama a atentarmos para o fato de que um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso é pensar no futuro. Mas o autor está lidando aqui com uma preocupação que vai além daquilo que é recomendável, com ansiedade, com a tentativa humana de controlar coisas que são incontroláveis. Irmãs, essas duas primeiras partes ficou claro? Versos 1 a 3, futuro é incerto. Versos 4 a 6, exatamente porque o futuro é incerto, você não deve desperdiçar a sua vida, que é uma só, e que depois que terminar você não vai poder fazer mais nada. Você não deve desperdiçar essa vida com preocupações inúteis com o futuro. E agora, como viveremos, então? Versos 7 a 10 vai nos dizer que nós devemos viver o presente. Que nós devemos viver aquilo que Deus põe nas nossas mãos para fazer. A partir do versículo 7, Salomão vai entrar no modo imperativo. Ele vai nos dizer coisas que nós devemos, então, fazer. Ele vai recomendar algumas coisas aqui em resposta ao que ele já disse antes. Ao fato de que o futuro é incerto e de que se preocupar com ele em demasia é desperdiçar a vida. A partir disso, ele vai nos dizer, então, irmãs, que nós devemos fazer as coisas que Deus põe nas nossas mãos no dia de hoje, no presente. Ele vai citar aqui coisas corriqueiras. Veja os versículos 7 a 9. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Percebeu como ele listou aqui coisas corriqueiras do nosso dia a dia? Comer o pão, beber o vinho, vestir-se, assear-se, limpar-se e viver a vida familiar, viver a vida conjugal. O que é que você deve fazer então? Fazer as coisas que Deus põe no seu dia para que você faça. Esses 3 versículos aqui, irmãs, eles são muito provavelmente, e talvez isso vá chocar um pouco você, eles são retirados, ou pelo menos tem como inspiração, uma obra pagã chamada Odisseia de Gilgamesh. Uma obra do Oriente Antigo, e há uma parte dessa obra que praticamente cita essas palavras, com algumas poucas mudanças. E Salomão devia conhecer essa obra, e ele faz uma citação dessa parte da Odisseia de Gilgamesh, e
adiciona aqui no livro de Eclesiastes. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmãs. Talvez isso deixe você um pouco assustada com o fato de autores bíblicos citarem escritores pagãos e até usarem a literatura deles na Bíblia. Mas se você fica um pouco chocado com isso, talvez isso se deva ao fato de que nós temos uma visão um pouco errada do que é a inspiração bíblica. Ou o que é o fato de a Escritura ser inspirada. É muito comum que as pessoas tenham a ideia de que a Bíblia desceu literalmente dos céus, o livro já pronto, e os indivíduos, os escritores, simplesmente a copiaram. Mas isso não é verdade. Os autores eram ativos e conscientes no seu processo de escrita e utilizaram estratégias. É por isso que muitos deles vão citar escritos pagãos. Mesmo porque eles reconheciam que entre os pagãos havia lampejos de verdade no que eles escreviam. E eles incluem aqui a inspiração, uma obra do Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos, consiste na proteção que o Espírito deu a eles para que eles não errassem, para que eles não cometessem erros. Mas isso não significa dizer que os autores entraram em transe e não sabiam o que estava escrevendo. Salomão conhecia literaturas pagãs e utiliza uma delas aqui. Assim como você vai encontrar, por exemplo, Judas citando o livro apócrifo da Assunção de Moisés, lá na sua carta. Lembra daquela passagem quando Judas vai dizer que quando Satanás reclamou o corpo de Moisés, né, o anjo Gabriel não contendeu com Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Lembra disso? Onde é que está na Bíblia? Lugar nenhum. É retirado de um livro apócrifo. No entanto, houve uma proteção do Espírito para que não houvesse nenhum erro nessa transcrição. Fechado esse parênteses, o autor então faz essa citação da Odisseia de Gilgamesh e inclui aqui para nos mostrar, irmãs, que nós devemos viver as coisas comuns do nosso presente. Você notou como começa o versículo 7? Ele diz assim: vai. Vai. Volte aí rapidinho para o capítulo 2, só para a gente fazer uma comparação. Capítulo 2, versículo 1. Nós já vimos esse texto lá no começo da nossa série de estudos. E esse é um momento em que Salomão disse que buscou na sabedoria a felicidade. Versículo 18, ele disse que ficou então triste. Ele disse que quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Agora, versículo 2, verso 1. Aliás, capítulo 2, verso 1. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Quando Salomão lá atrás ficou triste, ele precisou dizer a si mesmo: vamos lá, eu te provarei com alegria. Agora ele diz a mesma coisa: vai, come com alegria. Por que é que ele diz vai? Por que é que a Escritura precisa dizer para nós: vai, come o teu pão, bebe o teu vinho? Porque a nossa tendência, irmãs, é não fazer essas coisas. A nossa tendência é vivermos absolutamente preocupados com o futuro e esquecermos de vivermos as coisas do presente, do dia que Deus põe diante de nós agora. É por isso que a Escritura diz: vai, faz isso. Ele cita então, irmãs, coisas absolutamente comuns do nosso dia a dia. Eu já fiz referência a elas. A diferença, eu expliquei agora há pouco que Salomão cita isso da Odisseia de Gilgamesh, mas há uma diferença. Há uma parte desse texto em que é totalmente da pena de Salomão, que é o que está no versículo 7, parte final. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Salomão está dizendo: você deve comer o pão, você deve beber o vinho, vestir-se, assear-se, viver a vida conjugal. Sabe por quê? Porque Deus se agrada dessas obras. Deus se agrada disso. Se você voltar para o capítulo 3, versículo 13, Salomão já havia ensinado que essas coisas são dons de Deus. Veja aí, capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 13. 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. As coisas que Salomão cita aqui, comer, beber, gozar o bem do seu trabalho, são consideradas por Salomão como dons de Deus. E quando nós recebemos essas coisas como dons de Deus, adivinha? Deus se agrada. Nós temos uma visão da vida espiritual, irmãs, um pouco deturpada. Às vezes nós achamos que nós vamos agradar a Deus apenas quando nós fazemos coisas chamadas de espirituais.
que nós agradamos a Deus quando estamos na igreja, quando prestamos culto, e é claro que Deus se agrada sumamente disso, quando nós fazemos orações e lemos a Bíblia, mas o texto diz aqui que há muitos momentos em que Deus se agrada quando nós fazemos coisas simples. Quando você toma café da manhã, se você recebe como dom de Deus, Deus se agrada. Se você toma vinho, recebendo como dom de Deus, Deus se agrada. Se você se veste para ir fazer uma visita a alguém, recebendo a roupa como dom de Deus, Deus se agrada. Irmãs, não é muito mais estimulante vivermos a vida comum quando nós sabemos que Deus se agrada das pequenas coisas que nós fazemos? Deus se agrada delas. Deus tem prazer nessas coisas. Um autor chamado Sibley Towner, eu vou fazer uma citação dele aqui, ele diz o seguinte, falando sobre esse tema, abre aspas, Deus criou a vida humana desde o início como algo bom e deseja que os seres humanos tenham prazer em estarem vivos. Vou repetir. Deus criou a vida humana desde o início como algo bom e deseja que os seres humanos tenham prazer em estarem vivos. Então, ao invés de você se preocupar com o futuro, porque você simplesmente não toma um café da manhã e recebe como dom de Deus. Ao invés de se preocupar com o futuro, porque você simplesmente não toma o suco, o café, o vinho, o que quer que seja, e recebe como dom de Deus. Agora, além disso, Salomão nos faz uma outra recomendação aqui. Eu ocultei na primeira leitura que eu fiz, propositalmente. Ele disse, irmãs, que nós devemos fazer todas essas coisas, mas ele também disse o modo como nós devemos fazer tudo isso. E quando ele menciona o modo, a maneira como nós devemos comer pão, beber vinho e fazer tudo mais, Salomão está ressaltando para o fato de que muitas vezes nós nos esquecemos do modo como essas coisas devem ser feitas. Olhe de novo para o versículo 7. Vai, pois, come como? Com alegria o pão. Vai, pois, come com alegria o teu pão. Salomão está dizendo, irmãs, que quando nós comemos o pão, você não deve simplesmente matar a fome, mas você deve comer com alegria. A gente não faz muito isso, né? Hoje em dia, você senta na mesa para comer e aquela carreira você engole. Se a gente tivesse a opção de botar um soro, até botava, para ganhar um pouco de tempo, né? Pode falar, Regina. Exatamente. Certíssimo. O que o texto está dizendo aqui, irmãos, é que quando você for comer, você deve entender que Deus não providencia apenas uma provisão para a sua fome, mas também Ele está graciosamente nos dando uma fonte de alegria. Comer é bom, é ou não é? Alguém discorda disso? Não. Mas o autor está sendo muito prático aqui. Presta atenção, ele não está trazendo nenhum tipo de conselho espiritual aqui. Ele está sendo muito prático. Quando você botar uma comida gostosa na sua boca, sinta esse gosto. E receba como dom de Deus. Percebeu como a gente tende a espiritualizar as coisas? Não, comer com alegria é simplesmente fazer uma oração antes de comer, antes do almoço. Mas não é. Você pode sentir o gosto da comida, apreciar o paladar e receber como dom de Deus. Coma com alegria. Isso. É o segundo conselho. Quando você for beber o vinho, bebe gostosamente o teu vinho. Não simplesmente mate a sede, a figura que ele usa aqui é o vinho, mas a gente pode usar a água, muito embora a água não tenha gosto, mas ainda assim reserve um prazer. Num dia quente, quando você toma um gole de água gelado, não é? Não é simplesmente um matar a sede, mas é o alívio, é o prazer que as coisas da terra dão. Salomão está dizendo, permita-se a esses prazeres e receba como dom de Deus. Esses dois exemplos aqui de comer o pão com alegria e beber gostosamente o vinho me lembram um filme que talvez vocês já assistiram, quem tem filho pequeno, chamado Ratatouille. Não sei quantos já viram esse filme. É bem engraçado, eu assisti essa semana. Eu acho que esses estudos de Eclesiastes denunciaram que eu gosto de filme infantil. Então,
Mas, irmãs, esse filme conta a história de um pequeno ratinho. Já faço a curadoria para ele, né? O filme conta, irmãs, a história de um pequeno ratinho que vive na cidade de Paris, na França, e que quer ser cozinheiro. Ele quer ser chefe. Agora, ele é um rato, e os outros ratos da colônia comem de qualquer forma, né? Come lixo, come comida que estava no lixo. E uma coisa que ele se diverte, e diverte quem assiste bastante no filme, é o fato de que ele não se conforma, porque os outros ratos da colônia não sentem o gosto da comida, né? Eles comem inteiro e tal. Já o ratinho que quer ser chefe, ele tenta ensinar os seus companheiros a comer, pensar no gosto. E aí, inclusive, a imagem trabalha com isso. Exatamente. E o filme acaba... Você fica com vontade de cozinhar quando terminar alguma coisa do filme. Até eu, que não sei fazer quase nada, dá essa vontade. Mas o autor fala, irmãs, exatamente disso. De que quando nós fazermos essas coisas comuns da vida, como fazer uma refeição que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Daqui 2 horas e pouca, você vai fazer uma refeição. Então você coma o seu pão com alegria, e seja vinho, seja coca, seja fanta, seja suco, beba gostosamente. Opa! Pensando bem, é um duplo desperdício. Você nem aprecia a comida direito, nem assiste. A gente acha que é ganhar tempo, mas olhando por um outro ângulo... Perfeito. Veja como Salomão continua nesses seus conselhos bem práticos. Versículo 8, ele vai nos dar 2 conselhos. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo o tempo as tuas vestes, as tuas roupas sejam brancas. Alvo é branco. Salomão traz um conselho aqui, irmãs, muito, muito prático e muito interessante até mesmo para a nossa época, permitam-me dizer, para o universo feminino principalmente. Roupas brancas eram roupas festivas no mundo antigo. Por quê? Porque até hoje o maior desafio de uma roupa branca é manter a sua branquidão. Porque você suja e, inclusive, os sabões em pó, quando querem propagandear-se, eles dizem que conseguem restaurar o branco da roupa branca. Agora você imagine isso 5.000 anos atrás. Roupa branca você deveria usar de vez em nunca. Porque usou algumas vezes não é mais branco. Num lugar poeirento como a Palestina, não é? Virava bege rapidamente. Por isso, pelo fato de que roupas brancas deveriam ser pouquíssimo usadas, elas começaram a se tornar roupas festivas, roupas reservadas para épocas específicas. Por exemplo, os sacerdotes, nas festas de Israel, usavam branco. Escravos, quando eram libertos, na cerimônia de libertação, usavam branco. Soldados, na procissão de triunfal, quando chegavam da guerra, usavam branco. Eram nessas ocasiões específicas. Agora, por outro lado, a roupa branca tinha uma serventia muito, muito útil. A cor branca, e se você lembra da escola aí, quando você estudou ótica, na cadeira de física, a cor que nós identificamos como branco, na verdade é o efeito daquele material de repelir todas as cores que o sol manda. O preto é o contrário, né? A mistura de todas as cores dá em preto. Isso significa dizer que roupas brancas ajudam no combate ao calor. E a gente sabe disso. Num dia de sol, que você bota uma roupa preta, né? Você queima, né? Bastante. Ainda bem que Vera mora aqui perto, ela está de preto. Então vejam, por causa dessa dificuldade da lavagem, as pessoas acabavam tendo que usar roupas mais escuras, mas por outro lado, o calor era difícil. Veja o que Salomão diz aqui. Se você está morrendo de calor, pega aquela roupa branca que você está guardando para o Natal e use. Se ele escrevesse nos nossos dias, ele diria, aquela roupa que você fica guardando para aquela ocasião que nunca chega, sabe o que é que você faz? No dia que der vontade de você usar, você pega e usa. Não importa se ela vai estragar, não importa se ela vai ficar velha mais rápido, usa. Perceba como Salomão está tratando aqui, irmãs, com a ansiedade. Você fica guardando uma roupa para usar não sei quando, mas você não sabe se você vai ter essa oportunidade de usar. Você sabe? Você não sabe. Então, quando der vontade, pega essa bendita roupa e usa. De vez em quando o Islândia chega para mim, aí mostra um vestido lá. Quando foi a última vez que eu usei esse vestido? Sei lá. Foi na minha formatura, ano não sei quanto. Salomão diria,
Quando der vontade, usa a roupa. Pode falar, Jana. É. Sim. É. Não, diga isso não. É. Verdade. Pode falar, Natália. É. É. Pois é. É claro que Salomão não está dizendo aqui, compre a roupa que você não tem dinheiro para comprar. Ele não tá exatamente, ele não está nos incentivando a uma maneira inconsequente de viver. Mas uma vez que você tem, não viva pensando no futuro não, use hoje. Segundo conselho do versículo 8. 8. E jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Mais uma vez nós temos uma ideia semelhante. Óleo era algo, aqui o óleo é o óleo aromático, não é óleo de cozinha. Era algo caro. Lembre-se que o óleo que a mulher lá colocou sobre os pés de Jesus valia 300 denários, salário de praticamente um ano de um trabalhador braçal, era caro. E por isso mesmo as pessoas usavam de vez em quando, de vez em nunca. No entanto, mais uma vez, além de ter efeitos no sentido de perfumar o indivíduo, ele também funcionava como uma espécie de protetor solar. O Oriente é muito quente, irmãs. De dia, às vezes, chega a 50 graus. Então, você viver numa região dessa, o óleo ajudava como uma espécie de protetor solar, diminuía a irritação na pele. Mais uma vez, se criava essa dicotomia. Você tem um uso que você pode fazer hoje, um uso útil, mas tem a questão cultural, que é caro, pode servir como perfume. O conselho de Salomão é, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Alguns comentaristas acreditam que Salomão está dizendo, esteja sempre alegre, porque óleo também é sinônimo de alegria na Escritura, mas levando em consideração que ele está sendo prático aqui e que os autores eram gentios, me parece mais coerente pensar que o autor está dizendo aquele óleo que você acha que é caro, que você não vai ter dinheiro para comprar outro, no dia que estiver muito quente, não tenha pena não, use o óleo. Este conhecimento eu não tenho. Este conhecimento eu não tenho. É isso aí. Isso. Oi? O que ele diz aqui, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Mas ele está falando de um óleo comum. Sim. Perfeito. Bom, prosseguindo, versículo 9. Veja como ele está dando conselhos práticos. Versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Ele já usou exemplos culinários, da indumentária e da cosmética também, e agora ele traz um exemplo aqui da vida conjugal. Ele diz que nós devemos viver com a mulher que nós amamos. Ele está falando aqui para um público predominantemente masculino, mas no caso das mulheres, vive com o marido, com que você ama. Agora veja que mais uma vez o autor vai nos dizer que você não deve simplesmente viver, mas viver com alegria. Não é simplesmente morar junto,
Mas ele diz, goza, tem gozo, tem alegria com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz. No mundo antigo, irmãs, a gente às vezes perde de perspectiva como nós temos uma vida mais fácil hoje em dia. A gente tem meios de transporte mais velozes, enfim, condições melhores de vida, casas melhores. Tudo isso fomenta uma qualidade maior, em tese, de vida familiar, né? Agora, pense no mundo antigo, em que as próprias condições da natureza, o calor, castigavam muito as pessoas, o trabalho era braçal, os homens se cansavam muito do lado de fora de casa, as mulheres se cansavam mais ainda do que se cansam hoje trabalhando em casas que não têm o luxo e a higiene que nós temos hoje. Pense em como devia ser uma vida conjugal num mundo assim. Não é verdade? Só para eu... Pense em como devia ser uma vida conjugal num mundo assim. Veja, irmão, se nos nossos dias, e quem é casado aqui vai concordar, se nos nossos dias, com o tempo, a vida conjugal tende a entrar no marasmo, a gente tende a perder a beleza da vida conjugal, no mundo antigo, em que as dificuldades de sobrevivência eram muito maiores, esse risco era muito maior. O autor diz aqui, então, você deve viver buscando ter a alegria com a pessoa com quem você está. Pode falar, só para eu... Quando a gente tem nesse período que a gente vai vivendo muito comum, com algumas facilidades, comparado com o que hoje, eu observo muito a questão do tempo. As pessoas vão ficando entediadas e aí vão buscando novidades e afastamento da família. Muitas vezes aquele comum que está junto pode ser afetado pelo tempo. É verdade. Isso. Isso. Porque hoje em dia tem tudo mais fácil, mas hoje em dia também facilidade que tem, parece que se respeita, tem muito amor. Qualquer coisinha se separa, até mesmo sem mais coisa. O conselho que Salomão dá aqui, irmãs, muito embora tome a vida conjugal como exemplo, pode ser exportado para todos os nossos relacionamentos. Novamente, o autor parte da vida conjugal, ele fala de uma pessoa casada, mas a gente pode usar como aplicação para todo e qualquer relacionamento. O que o autor está dizendo é que nós não devemos enxergar nossas relações interpessoais como meramente pragmáticas, como geralmente a gente faz. Mas nós devemos entender que nossos relacionamentos interpessoais devem ser para nós fonte de alegria. Não é verdade? A gente tem a tendência muito de burocratizar o relacionamento, né? Você conversa com uma pessoa quando você tem algo para resolver com ela. Se eu não tenho nada para resolver com fulano, para que eu vou mandar mensagem no WhatsApp? Vai ser o quê? Eu vou na casa de alguém quando eu tenho algo para resolver. A gente perdeu muito essa questão da visitação, né? De simplesmente visitar as pessoas. O autor está dizendo aqui, goza a vida com a mulher que você ama, com o esposo que você ama, com as pessoas que você tem. Vive a vida para ter alegria nessas coisas. Irmãs, o texto nos mostra aqui, portanto, que Deus providencia para nós, nesse mundo, mesmo sendo cheio de vaidade, diversas fontes de alegria. Percebeu como ele fala de variadas coisas? Comida, bebida, roupa, perfume, relacionamentos. Isso nos mostra que Deus criou um mundo cheio de variedades, isso é importante perceber, para que nós tivéssemos alegria nesse mundo. É por isso que o salmista do Salmo 104 diz, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra
das tuas riquezas. Calvino, nas suas Institutas, disse o seguinte, abre aspas, preste atenção nessa citação, abre aspas. Ora, se ponderarmos a que fim Deus criou os alimentos, verificaremos que ele quis levar em conta não só a necessidade, mas também o deleite e a alegria. Assim, na indumentária, na roupa, além da necessidade, foi o seu propósito fomentar o decoro e a dignidade. Nas ervas, árvores e frutas, além dos variados usos, proporciona a beleza da aparência e a suavidade do perfume. Então perceba o que é que Calvino está dizendo aqui. Se o interesse de Deus fosse apenas saciar a nossa fome, ele teria criado um soro do qual toda a humanidade iria se servir. Um alimento só. O fato de que Deus criou variados alimentos, com diferentes texturas, com diferentes gostos, líquidos, sólidos, pastosos, mostra que Deus tem interesse em que nós obtenhamos mais do que simples satisfação do estômago, mais alegria nele. Assim acontece com as bebidas, assim acontece com as roupas, com a música. Deus fez um mundo, irmãs, cheio de variedades para que nós tivéssemos alegria nele. Veja que o autor não está ensinando aqui ascetismo, pelo contrário, ele diz que você deve usar as coisas do mundo. Ele também não está ensinando hedonismo, que o prazer pelo prazer. O prazer é só pela vontade de ter alegria. Mas sim, um equilíbrio entre as duas coisas. O receber as coisas da terra como o dom de Deus. Abra sua Bíblia rapidinho aí, a gente está com o tempo quase terminando. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 4. 1 Timóteo 4, 4. 1 Timóteo 4,4 diz, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável. Não é ascetismo, você deve aceitar aquilo que Deus fez porque é bom. Também não é hedonismo, porque deve ser aceito com ações de graças. É esse equilíbrio, então, que Salomão ensina aqui. Se você voltar para Eclesiastes, capítulo 9, verso 9, ainda há mais uma verdade que a gente pode destacar aqui. A parte final diz assim, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Salomão diz, você deve aproveitar as coisas dessa vida, porque adivinha, nessa vida é apenas isso que você vai ter. A vida eterna não é agora, é depois da morte. Aqui, esta é a tua porção. Essa é uma primeira coisa que Salomão mostra, mas por outro lado, ele também ensina nesse versículo aqui, irmãs, que todo trabalho tem a sua recompensa. Leia de novo aí. Porque esta é a tua porção, é a tua recompensa nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Todo trabalho tem a sua recompensa. Assim como nós fazemos o trabalho, nós devemos também receber a recompensa do Senhor. Às vezes a gente quer só o trabalho. Você faz uma coisa, termina de fazer, você olha ali e no instante seguinte você já está ansioso de novo. Mas Salomão diz aqui, todo trabalho tem a sua recompensa e você deve recebê-la das mãos do Senhor. O último versículo, versículo 10, traz o conselho final dessa perícope. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o. Faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. No além para onde nós vamos depois da morte, irmãs, lá não vai ter recompensa. Dessa forma como nós estamos falando aqui, nós estaremos na presença do Senhor, mas não haverá a recompensa que nós temos agora. Por isso, o que te vier à mão para fazer, faze-o. Faze-o agora. Não é viver esperando para o amanhã. Faze-o agora. A gente não sabe se Salomão está falando dos prazeres, que é o que ele cita antes, ou do trabalho, que é o que ele cita depois, a partir do versículo 11. Mas a gente pode aplicar para as duas coisas. Você quer olhar o Natal Luz lá em Garanhuns esse ano? Você faz o seguinte, você vá. Faz o que te está na mão para fazer hoje. Você não sabe se ano que vem você vai estar aqui para olhar. Mas se é o trabalho, se Deus tem te chamado para um trabalho, faz hoje. Não corre o risco de perder a oportunidade de fazer. Perceba que o versículo aí, irmãs, nos mostra duas realidades que eu queria praticamente encerrar com elas. O texto diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o. É tudo quanto te vier à mão.
É aquilo que o Senhor colocar na nossa mão para nós fazermos, façamos. Por que eu estou destacando isso? Porque o problema é que nós queremos fazer mais do que Deus pôs nas nossas mãos. É ou não é verdade? Você quer se preocupar com o trabalho de amanhã, você sabe que encerrou a obra de hoje, mas você quer adiantar. É o que Deus colocar na tua mão, não é mais do que isso. Pode falar, Socorro. Eu vejo esse versículo aqui, eu já estava pensando antes, mas quando eu li agora, Deus nos deu inteligência, né? Deu inteligência ao mundo, fez o homem usar a sua criatividade. Sim. E muitas coisas hoje, no mundo que a gente vive, na nossa realidade, muitas coisas hoje são modernas. E o que ele diz aqui? Tudo que vier a mão faz. Então, você deve aproveitar até mesmo dessa, vamos dizer, Deus fez a natureza, vamos dizer assim, de alimentação. Uhum. Fez a obra-prima, mas o homem transforma Isso. em coisas que não só a questão de alimentação, como Outras coisas. para o próprio bem. Ele deve vivenciar isso a cada dia. Exatamente. Exatamente, perfeito. Então vejam, aquilo que vier à tua mão para fazer, faz-o. Faz-o. Não termina o dia sem terminar a obra. Agora, faz a obra apenas daquele dia. Por isso que Jesus disse que a cada dia cabe o seu mal. Por que a gente não deve adiantar o mal e o trabalho do dia seguinte? Por causa do que o versículo 10 ainda diz. Conforme as tuas forças. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O autor está dizendo aqui que nós devemos fazer aquilo que deve ser feito hoje, porque a força que Deus nos dá é a força suficiente para você fazer o trabalho de hoje. Percebeu isso? Faz o que você tem que fazer hoje, porque a força dada por Deus é suficiente para hoje, não é para amanhã. O problema de você ficar ansioso e querer fazer a obra de amanhã é que Deus não deu força ainda para a obra de amanhã. Ele vai dar força para a obra de amanhã, amanhã. Então faz a obra, tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Esse é um outro lado da moeda, né? É. 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 Perfeito. Então, irmãs, com isso então nós chegamos ao fim dessa perícope, até o fim do versículo 10 de Eclesiastes 9. Se na perícope passada nós vimos que os óculos da fé são necessários para vivermos nesse mundo, nesse texto o autor nos mostra que desfrutarmos das coisas de Deus também é necessário para que nós vivamos nesse mundo. Ele é um Deus que coloca em nós trabalho, coloca sobre nós trabalho, mas também alegrias. Talvez seja por isso que Neemias vai dizer, Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa de alegria diária, porque você precisa de força diária. E Deus dá as duas coisas na medida correta. Recompensa e força para a obra daquele dia. Semana que vem continuamos, se o Senhor permitir. Muito obrigado a todas e até semana que vem.